Então, nós vamos assim, cumprimentando os mentores que auxiliam nesse trabalho, que nos inspiram, que nos acompanham no dia a dia, nos nossos lares. Nosso anjo da guarda, que sempre está no nosso lado quando chamamos, nos ajudando, nos protegendo. Vamos agradecendo a Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Mais uma vez para esse estudo. Vamos acompanhando assim a Gisele na prece inicial. Senhor Jesus, querido amigo de nossas almas, estamos aqui hoje, Senhor, estudando para sermos melhores, para sermos sua semente de luz, plantando no coração da humanidade. Que possamos, Senhor, buscar por nós mesmos e encontrar em nós mesmos a paz, a serenidade, a sabedoria para as melhores escolhas. Abençoe a cada um de nós, ainda nas nossas dificuldades, e também na nossa vontade de progredir, Senhor. Obrigada por esse momento de estudar a sua verdade. E obrigada, Senhor, pelos guias espirituais que colocaste em nossas vidas. Muito obrigada, querido amigo. E que assim possa ser. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente está tendo dificuldade, está pedindo ajuda. Então vamos começar agora. A gente está na nossa quarta aula já, né? Desse livro. Vamos estar falando sobre os dois últimos roteiros do primeiro capítulo, que é a afeição dos espíritos, os espíritos protetores, os nossos anjos da guarda, né? E depois a escolha das provas. Então, antes da gente começar, eu queria que a gente fizesse um bate-bola aqui. Então, nessa primeira parte do roteiro 9, queria que a gente fizesse uma mesa redonda. Como é que vocês acham que funciona essa afeição entre os espíritos? Pelo que ele explicou, funciona por afinidade, né, de sentimentos, então pode funcionar tanto para o bem, né, espíritos que se harmonizam naquilo que é bom, quanto para o mal. Então eles se identificam de acordo com os gostos, né, que nutrem. Isso. Ou por experiências que viveram junto, pessoas que nasceram na mesma família, que desenvolveram experiências e travaram um contato, né, podem desenvolver essa afinidade também. Foi o que eu entendi. Então a gente vê que tudo dessa afinidade vem aí dos gostos, né? Quando a gente vê, quando a gente fala de uma pessoa, eu tenho tanta afinidade com aquela pessoa, com ciclano, com Beltrano, a gente tem coisas em comum. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar é do lado da vibração. Essa afinidade, no ponto de vista espiritual, significa que, então tá bom, eu vou me unir a certos espíritos por causa dessa afinidade boa ou ruim, como o Davi falou, né? Por exemplo, eu tenho ódio de uma pessoa, porque eu odeio, sei lá, essa caixinha e, sei lá, o Davi odeia essa caixinha também, então a gente acaba tendo essa afinidade, esse objetivo comum de fazer mal para a caixinha, do lado ruim. Da mesma forma, do lado bom. Agora, como a gente vive nesse mundo de ondas mentais, quando eu me ligo nessa intenção, nessa afeição, o que acontece? Eu estou me ligando com toda aquela esfera de espíritos que pensam como eu. E é aí que o negócio complica, né? Porque de repente a gente recebe esse super boost de coisas boas
ou de coisas ruins, dependendo da nossa sintonia mental, tá? E aí, o que são os anjos? São espíritos. Os espíritos. São espíritos. Somos São nós no bons. futuro. Acho que são espíritos bons, né? Elevados, não necessariamente os espíritos puríssimos, né? Depende também da elevação do protegido, digamos assim. São espíritos bons, mais experientes na vida espiritual, que a gente, um pouco mais elevados, que estão aí para nos guiar, nos consolar, nos animar e ajudar aí, nos intuindo para que a gente siga a missão que a gente planejou, né? Eles não fazem pela gente, mas eles tentam dar recursos para que a gente siga na linha do planejamento. Mas o livre-arbítrio é nosso, né? E eles tentam nos intuir para que a gente siga o caminho, mas não fazem pela gente. Então, a gente está falando dos anjos, não dos anjos da guarda, né? Então, o anjo, ele não é um pouquinho melhor que a gente, ele é Desculpa. milhões de anos melhor que a gente. Então, quando a gente pensa até, fora da doutrina espírita, tem arcanjo, eu não sei, tem uma hierarquia. Tem uma hierarquia. E a gente aprende no livro A Caminho da Luz que a gente no Espiritismo enxerga da mesma forma. Por exemplo, mesmo os espíritos de esfera crística, eles têm uma hierarquia, porque eles sempre vão estar alcançando uma perfeição relativa maior. Eles nunca vão chegar como Deus. Mas se a gente pensar, Jesus é o nosso CEO planetário, tem um CEO que cuida do sistema solar, que com certeza sabe mais do que Jesus. Tem um CEO que cuida da Via Láctea, que com certeza é mais sabido do que o que cuida dos dois últimos. E assim vai, né? Então a gente vê, e se a gente for pensar Jesus como um anjo, né? Que podia falar que Jesus é um anjo? Claro, a gente poderia falar que Jesus é um anjo. Tem o arcanjo que é superior e tem o querubim e o serafim. Pois é, mas isso não é no espiritismo, né? Eu estava fazendo uma analogia, né? O que a gente aprende com Kardec não é isso, e ele fala muito claro no livro dos Espíritos que mesmo essas hierarquias, elas são simplesmente uma definição de palavras, e dentro do nosso vocabulário pobre e curto, elas não significam muito. Então, não é para a gente se apegar a isso. O ponto aqui é que a gente está falando de espíritos super duper plus. Esses são. Né? Não são perfeitos como Deus, mas são super duper perfeitos. E aí a gente pensa, Jesus é assim? Jesus é assim. Tá bom? Eu posso falar que Jesus é anjo? Pode. Jesus é meu anjo da guarda? Não. Não, isso não. E qual é a missão do nosso anjo da guarda? É nos orientar, né? É nos aconselhar, nos orientar, nos intuindo. E ele fica o tempo inteiro do nosso lado, dona Odete? Olha, eu acho que não. Durante um tempo, enquanto a gente é bebezinho ou qualquer coisa, ele pode nos proteger de acordo com as nossas necessidades, né? Depois a gente vai crescendo na idade aqui da Terra e ele pode, às vezes, quando a pessoa é assim, meio imatura, um espírito meio imaturo, às vezes é que nem a mãe que fica em cima de um filho, de uma filha, aconselhando muito, muito, muito. Então, quando ele precisa, eu acho que o espírito fica um tempo mais perto das pessoas, para o seu protegido. E quando ele vê que a pessoa vai se deslanchando na vida e é assim, um pouquinho mais ajuizada, daí ele vai se soltando da pessoa, mas ele fica ligado. Dona Odete, o que a gente aprende no Livro dos Espíritos é um pouquinho diferente do que isso que a senhora falou.
O que a gente aprende é o seguinte, o que está escrito nas perguntas do livro dos É. Espíritos que estão aí citadas no livro de vocês. É. Então, primeira coisa que não está no livro, mas só de curiosidade, quando a gente é pequenininho, gente, não tem um anjo da guarda, tem uns 3. É um monte. E aí, como a dona Odete falou, ficam em cima o tempo inteiro. Por isso que a criança cai do berço e continua viva. Tem criança que cai do primeiro andar e não morre. Você fala, mas como não morre? Porque deve ter tido lá uns 3 segurando embaixo para não machucar. Porque passa por todas as coisas que a gente já sabe, né? Enfia o dedo na tomada, enfim. Pega a faca e não morre. Aí, o ponto é, o anjo da guarda, a missão dele realmente é nos ajudar. Agora, diferente da mãe e do pai, que fica em cima da gente o tempo inteiro, chuva, faça sol, ele respeita o nosso livre-arbítrio. O que significa isso? Que se eu descambar para fazer coisa errada, ele não vai ficar do meu lado. Ele tem as ocupações dele também como espírito eterno. Isso está no livro dos Espíritos. Isso é importante a gente ter consciência. A diferença é que toda vez que eu chamar o meu anjo da guarda, ele vai estar do meu lado. Eu pedir ajuda dele, ele vai vir. E se eu fracassar na minha encarnação, nas coisas que eu me comprometi, ele vai se sentir corresponsável? Ele vai. E tanto é que no Evangelho fala que se a gente falhar, o nosso anjo da guarda vai chegar lá no céu com os olhinhos escondidos atrás das asas. Que é uma metáfora, claro, porque não tem asa. Enfim, o ponto que eu estou querendo dizer é, ele tem a missão? Sim, mas ele não vai perder o tempo com a gente, diferente da mãe e do pai. Mãe e pai, a criança pode estar fazendo a barbaridade que é, tá usando droga, tá saindo com gente, e aí a gente vê mães e pais que ficam lá tentando. Anjo da guarda não é assim. Então, a gente precisa entender que temos que andar direito, fazer a nossa parte e também ter a certeza, o conforto que todas as vezes que a gente pedir ajuda, ele vai estar do nosso lado. Agora, uma pergunta. E aí, quando eu for rezar, eu rezo pedindo ajuda para o meu anjo da guarda? Eu rezo pedindo ajuda para São Pedro? Eu rezo pedindo ajuda para Jesus? Eu falo com Deus? O que eu faço? É com ele, né? É primeiro com ele. Todos acima. Todas as... falar. Eu posso rezar para quem eu quiser, né? Eu posso rezar para quem eu quiser. Agora, a gente, imagina, eu estou rezando para Jesus. Coitado do Jesus, tem 7... Como falava o Tiago, né, mamãe? Zuzus. Os Zuzus tem 7 bilhões de pessoas que ele tem que tomar conta. A minha prece vai chegar para ele, se for feita com o coração? Vai. Agora, ele vai mandar os emissários dele, os anjos e os pseudo-anjos, para vir me ajudar. E aí vai, feito cascada, alguém vai vir. Né? Mas, às vezes, para a gente, quando a gente faz a prece, a gente fala, ai, Jesus, me ajuda. E muitas vezes a gente esquece que o anjo da guarda está aí do nosso lado, né? Então, a gente pode lembrar de usar esse super power, né? Esse super booster que a gente tem para nos auxiliar no momento de dificuldade. E aí eu estou em dúvida, eu estou com medo, eu não sei o que fazer. Chama o anjo da guarda, fala, vem conversar comigo de noite, me dá conselho, me leve a algum lugar para escutar uma palestra boa no plano espiritual quando eu estiver dormindo, para me acalmar, para me inspirar, para saber que decisão tomar, né? E ele vai vir, tá? Uma coisa que me chamou a atenção nessa leitura é quando ele, no livro, né, explica, tanto no livro dos Espíritos quanto na apostila do Ege, fala, né, que repete a distância que os anjos da guarda têm do nosso plano, né, que de outros mundos, né, e que é uma distância como se fosse outro continente para a gente, que humanos, né. É impressionante pensar nisso, o quão elevado eles estão, que nem estão mais no planeta Terra, e o fato de eles poderem nos ajudar mesmo estando tão distantes, né? O quanto talvez para o ser humano ainda inalcançável pensar isso, né? Como essa energia transita tão rápida e tão poderosamente, né?
E não significa que todos estejam desse jeito, né? Porque, por exemplo, um primata não precisa ter um anjo da guarda que é super duper evoluído, né? Ele pode ter um anjo da guarda que nem a gente que já resolveu, alguém melhor do que ele, simplesmente para aconselhar, né? Então, os nossos anjos da guarda também podem ser parentes de outras vidas? Podem. Podem ser amigos de outras vidas? Podem. Eles podem acompanhar a gente através de diferentes encarnações? Provavelmente, né? E são mais evoluídos do que a gente? São. Super mais evoluídos que a gente? Não. Porque seria um mau uso do recurso, né? E a gente vê que dentro da lei divina, tudo é usado de acordo com a necessidade, né? Mas aí, Ana, isso não é, pelo menos pelo meu entendimento da leitura, isso não é os espíritos protetores? Porque o anjo da guarda, pelo meu entendimento da leitura, são os espíritos muito mais evoluídos. E os espíritos protetores aí entrariam nessas categorias de familiares, entes queridos, pessoas que nós convivemos no passado, que estão no nível de evolução maior e que vêm nos ajudar também. Mas são diferentes da categoria do anjo da guarda, né? Que está naquela categoria mais elevada. O anjo da guarda não precisa ser um anjo, ele precisa ser melhor do que a gente, ele precisa ter conhecimento suficiente para que a gente consiga ser bem sucedido, né? Isso que você falou em relação aos espíritos protetores é verdade. Mas, por exemplo, nos livros de André Luiz, a gente vê casos em que uma pessoa vai encarnar e aí a mãe de outra vida fala, eu vou te acompanhar durante a próxima vida para te ajudar a não errar do mesmo jeito. E aí ela fica lá como o anjo da guarda dele. Significa que ela era o anjo da guarda em outras vidas? Não, ela tinha sido a mãe dele em outra reencarnação. Mas, então, não é uma regra, não é que precisa ser um parente, né? O que eu estou querendo dizer é que pode ser um parente. Não precisa ser um espírito super duper evoluído plus. Por exemplo, eu não preciso ter um anjo da guarda igual a Joana de Ângeles, porque ela tem mais o que fazer, né? Ela precisa, o talento dela vai ser muito mais aproveitado com o Divaldo, em que ele escreveu aí 200 livros, do que comigo. Matar tico-tico com um canhão, se ela ficar do meu lado, né? Agora, indo para os espíritos protetores, você falou uma coisa super importante. Então, quando a gente está fazendo o evangelho no lar, por exemplo, eu tenho um espírito protetor da minha casa, se eu faço prece na minha casa. Eu tenho um espírito protetor da minha família, que muitas vezes é um familiar. E eu tenho um espírito protetor do evangelho no lar. E cada pessoa que está dentro da minha casa tem o quê? O seu anjo da guarda. Então, de repente, eu tenho um time de futebol dentro da minha casa para me ajudar. Olha só que coisa. E a gente se esquece disso, a gente acha que a gente está sozinho na hora do evangelho. Mesmo que durante o evangelho esteja só eu comigo mesma, vai estar o espírito protetor da minha casa, o espírito protetor da minha família, o espírito os anjos da guarda da turma, além do meu, além do que cuida do evangelho. E a gente tem esses recursos para ajudar a gente de formas diferentes, né? E dependendo do lar que a gente também viu isso já em vários livros de André Luiz, que o nosso lar pode virar um tipo de um hub, um hostel para os espíritos que estão vindo trabalhar. Que eles vêm, eles precisam se encontrar, conversar num lugar que tenha paz. Muitas vezes eles podem se hospedar na nossa casa. Olha só que privilégio que é, né? Então, a gente, de repente, pela harmonia, pela paz, pela qualidade de vida que a gente tem, qualidade que eu quero dizer o quê? Qualidade mental, qualidade emocional, né? Comportamental. Eu não estou falando qualidade do tamanho da casa, claro. Porque a gente vê, por exemplo, de novo, em livros de André Luiz, casas simplésimas, pela descrição dele, de quarto e sala, que são exatamente hubs como esse, que são casas iluminadas pela conduta dos moradores, né? Então, a gente pode ter muitos espíritos protetores? Não só pode, como temos. De novo, tudo depende da minha conduta, né? E das minhas escolhas. Posso fazer uma pergunta, Ana? Claro, fala, Davi.
quando nós encarnamos, né, nós recebemos um espírito que é encarregado de nos auxiliar, e após a desencarnação, esse espírito continua acompanhando, ou ele abandona o protegido e já não tem mais responsabilidade por aquela pessoa? Você sabe, Davi, que eu acho que essa pergunta é maravilhosa, porque uma coisa que sempre me cafifou é que nos livros de André Luiz a gente vê as pessoas morrendo, mas a gente não ouve falar do anjo da guarda que está acompanhando. Por exemplo, no livro E a Vida Continua, cadê o anjo da guarda da Evelina? Cadê o anjo da guarda do Ernesto? Em nenhum momento André Luiz falou disso. André Luiz chegou lá, cadê o anjo da guarda do André Luiz? Por que ele não estava lá do lado do Silas no hospital? Eu não sei se a mamãe tem resposta para isso. O que eu posso te falar, que também, o que eu já li, essa pergunta que você fez, eu tenho também. Eu não sei a resposta, tá? Me desculpa. Mas o que eu posso te falar é que muitas vezes esse indivíduo que é escolhido para me acompanhar nessa encarnação pode ser escolhido ou tem uma grande chance de ser escolhido em várias encarnações. Então, de alguma forma, ele já me viu, já conhece a Ana quando ela foi com o João, quando ela foi Maria, quando ela foi, enfim, né? Há várias encarnações. Você quer comentar alguma coisa, mamãe? Quero. No Livro dos Espíritos, a gente aprende que o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, fica responsável por nós, via de regra, várias encarnações. E ele cuida de nós enquanto nós estamos encarnados e quando estamos desencarnados. Continua assessorando, orientando, aconselhando. Se por acaso ele tem um compromisso de ordem pessoal, chegou a hora dele reencarnar, dele fazer qualquer coisa lá no item relativo à própria vida, ele vai, mas vem um substituto e fica tomando conta e me ajudando do mesmo jeito. Com relação ao anjo da guarda da Evelina, que não houve referência, eu sinto assim, ele estava lá, com certeza, porque acompanhando a dimensão material ou espiritual, ele não abandona nunca. Só que o foco naquela hora, a lição era outra, então tinha que chamar atenção para esse quadro de adaptação e os cuidados com ela em relação à chegada lá. Então, não quer dizer que o anjo não estivesse lá, porque podemos ter certeza que eles não nos desamparam nunca. E outra coisa importante que eu gostaria de comentar com vocês, a Ana falou da série de protetores que a gente tem. Lá na Federação, eu tive a oportunidade de conhecer um livro escrito sobre a vida do comandante Armand, que foi o fundador da Federação, na década de 50. E o comandante pegou a Federação como se fosse um centro espírita, singelinho. E ele foi sendo orientado por Dr. Bezerra e outros espíritos também de grande elevação espiritual, e recebia mensagens, a diretoria fazia reunião, e um bom médium, porque o acaso não existe, eles precisavam, recebia a mensagem do Dr. Bezerra explicando o que estava acontecendo, o que precisava ser feito. E essas mensagens foram publicadas nesse livro. E tem uma mensagem que diz, isso eu acho muito importante vocês saberem agora, que quando a gente começa a fazer um curso como esse, de doutrina, nós recebemos um anjo da guarda extra, que vem reforçar a nossa proteção, que vem limpar melhor a nossa barra, para a gente não desistir, para a gente não cansar, para a gente ficar mais protegido dos ataques do mal, sei lá que mal que a gente fez no passado. E esse anjo da guarda extra fica conosco até terminarmos o curso. Quando a gente termina o curso, é feito criança que cresceu, já aprendeu, já pode tomar conta de si mesmo. Aí a gente continua só com o anjo guardião. Então, vocês podem conversar com o seu anjo do curso aí, viu?
Patrícia, não. Eu vou procurar essa mensagem e vou mandar para vocês. Tá? Ótimo, obrigada. Bom, já que agora a gente esquentou os motores, a gente agora vai, então, para a aula mesmo. Então, na pergunta 288, que sentimento desperta os espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? Eles ficam felizes. Claro, é mais um para fazer bagunça, né? Então, a gente tem que lembrar que, da mesma forma que a gente age aqui na Terra, isso vai acontecer no plano espiritual. É interessante ele colocar os maus ficam satisfeitos, assim como ficariam os tratantes na Terra. O vocabulário que ele usa é um vocabulário interessante, né? Então, de novo, é tudo essa afinidade mental. Na 291. Isso a gente viu, não aconteceu na casa espírita, né? Como os amiguinhos do mal ficavam contentes. Pois é, vai um lá ajudar, eu também quero fazer mal para aquele, aí já pula e fala assim, bacana, o que você vai me dar em troca? Né? Aí faz a troca de favores e um ajuda o outro, né? A 291. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas as afeições. Gente, a gente tem que lembrar que o espírito não é um alien, né? O espírito somos nós, que passamos de um ambiente material para um ambiente menos material. Então, cada vez que eu tenho simpatia por alguém, essa simpatia vai continuar, com a diferença que quando eu estou no plano espiritual, o que acontece? O meu pensamento molda o meu perispírito de uma forma fantástica e super rápida. Então, com isso, hoje eu consigo mascarar, eu posso estar aqui conversando com vocês, mas profundamente infeliz de estar aqui. Eu, no meu treino de máscara social, eu consigo fazer isso sem vocês perceberem a minha insatisfação, né? A gente aprende isso no trabalho, a gente muitas vezes tem que aprender isso dentro de casa. Agora, quando eu estou no plano espiritual, as minhas reações, elas imediatamente plasmam no meu perispírito, né? Então, por isso é que a gente vê essa transformação que acontece na forma dos espíritos quando eles perdem o invólucro carnal. Então, da mesma forma em que pensamentos bons, simpatias, coisas boas podem me deixar uma pessoa mais bonita, mais iluminada, mais graciosa, sentimentos ruins eles trazem uma forma feia, tem odor, enfim, tem aquela sensação desagradável, porque tudo isso está sendo matéria que está sendo plasmada no meu perispírito, tá bom? Na 289, nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? Claro, claro. Da mesma forma que a gente vai para o aeroporto para receber alguém que chegou de viagem. Imagina se a gente não pudesse ver alguém que a gente ama muito durante 10, 20, 30 anos. A gente ia andando para o aeroporto para ver aquela pessoa. Ia dormir do lado de fora para ver aquela pessoa. É a mesma coisa. E não só eles esperam quando a gente está chegando, mas muitas vezes eles já vêm acompanhando o desligamento, muitas vezes eles já vêm pedindo ajuda para que a gente... Eles usam as conexões deles também para nos ajudar nesse desprendimento do corpo material. Né? Mas, Ana, e aí, mas se eles estiverem em um lugar mais assim, mais um umbral, assim, não, né? Isso aí, se a gente está falando de espíritos que estão elevando, assim, que estão vibrando numa energiazinha melhor. Né? Isso é um ponto muito bom, Letícia. Bom, algumas coisas. Lembra que o umbral, ele não é um lugar geográfico, é um lugar mental. Então, o fato de eu estar no umbral não significa que eu não possa vir para a casa do meu pai. Eu posso. Eu estou morando no umbral. Mas se eu quiser voltar
para a casa do meu pai, aqui na Terra, e ficar lá bagunçando a casa, eu vou. Isso a gente vê nos livros de André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, inclusive tinha o tio de uma das personagens que ficava lá. Existia simpatia pela... Não, tio? Avô? Acho que... Avô. Avô. O avô da moça. Tinha simpatia pela neta, ele fica lá sentado, é uma presença desagradável, ele não tinha que estar lá, mas ele não conseguiu sair de lá, porque a mente dele estava ligada àquele lar, né? A gente vê os obsessores, por exemplo, o que a mamãe falou aí do Aconteceu na Casa Espírita, fazendo esse traslado inferno, a casa dos médiuns e o inferno e o centro espírita de uma forma muito simples, né? Então, quando a gente está um pouco mais evoluído, aí que a gente respeita as regras, que a gente não confunde liberdade com libertinagem, aí a gente pode ser, inclusive, cerceado para vir à Terra. Como a gente está vendo agora E a Vida Continua. Por quê? Porque a preocupação dos mentores é como é que eu vou reagir a hora que eu estiver lá? Qual que vai ser a minha sensação? Então, imagina, eu sou uma mãe. E aí eu tô lá no plano espiritual. Eu não sou super ruim, mas não sou muito boa também não, né? Então eu tô lá naquele lugar junto com a Evelina. Aí o meu filho tá morrendo. Só que o que eu descubro é que a minha nora envenenou meu filho porque ela tem um caso. Você imagina o que vai acontecer comigo se eu não tô em absoluto equilíbrio na hora que eu vou visitar o meu filho no hospital e eu descobrir toda essa história? Qual que é a chance de eu virar um obsessor? É grande. Então, muitas vezes, quando eu estou dentro de uma colônia controlada, enfim, com intenções mais positivas, eu vou escutar dos mentores que estão lá coisas semelhantes que a gente está vendo no livro Entre a Terra e a Vida Continua. Que você vai ter que esperar mais um pouquinho. Você vai ter que esperar. Ele vai chegar, você vai conseguir ver ele, você vai encontrar com ele, mas você vai ter que esperar mais um pouquinho. Não é por ele, é por mim. Porque se eu encontrar com aquela realidade, aquela situação, e não é porque eu não ame meu filho, muito pelo contrário. Então, mas talvez esse amor ainda apegado, ele possa, de alguma forma, me desequilibrar quando eu for para a Terra, né? Então, tá claro, Letícia? A pergunta 508. Vamos ver. Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a Terra sempre podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem? É o que eu acabei de falar. Cada caso é um caso, né? Porque muitas vezes eu estou precisando cuidar de mim, né? Eu estou numa condição boa, mas eu sou perfeita? Não. Eu tenho uma chance grande de eu ficar obsediando a minha nora, se eu ficar sabendo que ela matou meu filho? Tem uma grande, muito grande, isso acontecer. Porque hoje, eu como encarnada, se alguém faz mal para o meu filho, eu já tenho vontade de matar. Imagina se eu tiver desencarnada. Então, essa emoção que eu não consigo controlar em mim, ela vai estar no estado exponencial quando eu estiver desencarnada. Tá? Por isso é que muitas vezes a gente vê as pessoas rezando pelos parentes. Então, eu rezo para o meu avô me ajudar, ou para o meu pai me ajudar, e muitas vezes eu não sei se eles estão na situação para isso. Então, melhor do que rezar para a avó, para o avô, para o pai, para a mãe que já faleceram, é a gente rezar para o nosso anjo da guarda. Ou a gente pedir ajuda para o espírito protetor da nossa família. Ou pedir na hora do evangelho no lar, enfim. Porque muitas vezes a gente não sabe qual é a história desses entes queridos nossos que deixaram saudade, que souberam amar a gente. A gente não sabe o que eles fizeram.
Um exemplo disso é o avô do André Luiz, que para o André Luiz, os dois tinham uma afinidade tremenda. Mas o avô dele fez coisas horrorosas, tanto é que estava lá no umbral há décadas. Então, o que aconteceria se o André rezasse pedindo ajuda para o avô? Provavelmente a prece dele seria desviada, e ele receberia ajuda por outros espíritos e não pelo avô, porque o avô não tem condição de ajudar. Seria uma prece refratada. Isso, refratar. Tá bom? Algum comentário antes da gente ir para o próximo roteiro? Agora a gente pode rezar para eles, né, Ana? Assim, ou pedir a nossos amigos espirituais que estejam lá para tentar ajudá-los, né? Assim, eu acho que esse é o approach que eu acho que é o melhor. Como a gente não sabe o que eles fizeram, né? Então, a gente não só pode como deve, né? Essa prece pelos desencarnados é super importante, Letícia. E também no nosso lar, para quem já leu, deve lembrar do André Luiz, quando ele foi lá, ver lá, né, a ficha dele, foi ver quem é que tinha rezado, porque ele tinha falado, minha mãe não está aqui comigo, como é que a minha mãe não está aqui me ajudando, né? Minha mãe não estava lá do meu lado. E aí a gente descobre que, na verdade, ele não tinha sido a pessoa mais amável do universo, né? Quando ele estava encarnado. Que a mãe dele estava do lado dele, mas ele não conseguiu ver. Por quê? Por causa da diferença vibratória. Ele desencarnou, foi direto para o umbral. Ele estava com sífilis. Então, que já é uma doença que já denota uma conduta sexual desequilibrada, né? E ele vai lá ver para quem é que tinha rezado para ele, ele descobre que só tinha uma paciente que rezou para ele, que a prece chegou. Mas que essa prece teve uma força tremenda. A gente também sabe que a mãe dele, no plano espiritual, estava trabalhando com o menino Clarencio para conseguir tirá-lo do umbral. Mas isso dependia dele, mais do que dela. Então, quando a gente está fazendo essas preces, é como se a gente conseguisse acender uma velinha para aquela pessoa, sabe? De iluminar, de inspirar. Vai fazer diferença. Então, a gente pode rezar, mas sem trazer a pessoa para cá. Pedindo, como você falou, para os mentores cuidarem desse nosso ente querido, na transição dele para o plano espiritual, ou onde quer que ele esteja, que ele possa receber ajuda, né? Porque dependendo da forma que a gente reza, se a gente reza com apego, ele vem para nossa casa, e aí bagunça tudo. Bagunça a nossa casa e a gente não ajuda ele, né? Eu queria fazer um comentário interessante. Com certeza, a mãe de André Luiz estava rezando por ele, estava preocupada com ele. Mas ela era tão elevada, a energia dela era tão superior a dele, que ele não conseguia enxergar, ele não identificava. E a da paciente que estava na mesma faixa que ele, né? Apesar dele não ter tratado bem, ela sentia gratidão por ele, a prece dela ele ouviu. Sintonia sempre, né? Mais algum comentário antes da gente passar para a segunda parte? Então, vamos. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da escolha das provas, né? Então, primeiro, a gente pode escolher as nossas provas? Sim. Se você tem a possibilidade de atuar na sua reencarnação, né, que nem todo mundo tem, você pode ter a possibilidade de escolher as suas provas dentro das suas falhas, né, das suas faltas na encarnação passada. Uhum. E aí, quando a gente não consegue escolher, muitas vezes vira uma expiação, né? Então, eu sou colocado lá para fazer. Colocado naquela situação, como a gente está vendo, para quem leu o último livro do Divaldo, acontecendo que vários espíritos estão sendo forçados a encarnar como a última chance. Então, eles estão sendo tirados das zonas infernais para vir para a Terra. Eles querem vir? Não, eles não querem, mas eles vão vir como uma última tentativa para esse despertamento consciencial. Ao mesmo tempo,
saindo do lado de expiação, agora voltando para o lado da prova. Então, eu sei que eu fiz umas coisas horrorosas na outra vida. Horrorosas, horrorosas, horrorosas. Então, aí eu fiquei lá no plano, fiquei lá no umbral um bocado de tempo, depois eu fui lá para uma colônia melhor, tal, aprendi, estudei, trabalhei, fiz vários amigos, consegui ajudar as pessoas, melhorei bastante o meu despertamento consciencial. Agora chegou a hora de eu reencarnar de novo. Aí eu vou lá e falo, então, vou lá no Ministério da Encarnação. encarnação lá que vai definir como é que é o meu corpo, qual a cor do meu olho, quem vai ser meu pai, minha mãe, enfim, onde é que eu vou morar. E aí eu peço tudo. Falo que eu quero chegar cega, morando numa família horrorosa, no fim do mundo, e que quando eu tiver 10 anos, além disso, eu vou perder a perna, meu pai vai morrer, minha mãe vai me abandonar, enfim, um bando de coisa horrorosa. Aí o mentor vai olhar para mim e falar assim, Ana, é demais, Ana. Aí eu falei assim, não, mas olha só, eu queimei o olho das pessoas, eu desrespeitei meu pai, eu abandonei minha mãe, deixei ela morrer de fome, eu cortei o braço e as pernas das pessoas. Eu falei assim, tá bom, eu sei que você fez tudo isso, mas não dá para você resgatar tudo de uma vez só. A gente vai ter que fazer isso em prestação. Então, quando eu tô lá no plano espiritual, muitas vezes eu, pelo meu despertamento consciencial, por eu estar fora do escafandro do corpo material, eu quero tentar acelerar o máximo possível o meu adiantamento moral. E aí eu peço um monte de coisa que eu sei, que os espíritos sabem. Então, não vai dar, Ana. Você não vai conseguir chegar desse jeito. Melhor a gente ir devagar. Ó, nessa vida você nasce só cega, tá bom? Quando muito, aí então teu pai te abandona, mas você ainda vai ter sua mãe lá para te dar uma forcinha. Para que eu não fale. Por isso que quando a gente tem o ditado popular que Deus nunca dá o frio pior do que o cobertor. Ou sempre, a gente sempre tem o cobertor de acordo com o frio. E é isso que quer dizer. Que mesmo quando a gente está sofrendo aqui, né? Porque aí a gente vem para aqui, para a Terra, a gente tem essa amnésia, a gente esquece que muitas vezes fui eu que pedi todas essas provas cabeludas para eu passar. E aí eu penso, puxa, eu não dou conta. Eu não dou conta disso que eu estou vivendo. É demais para mim. Eu quero fugir, eu quero morrer. Eu vou me matar. E aí a gente tem que lembrar o quê? Que tudo que a gente passa, a gente não está sozinho. Toda vez que a gente pedir ajuda, a gente acabou de ver isso no roteiro 9. A gente aperta a campainha e a ajuda vem. A segunda coisa é todas essas experiências doloridas, complicadas, que machucam o coração da gente, elas de alguma forma foram aprovadas por espíritos muito mais inteligentes e capazes do que eu, que analisaram não só a minha capacidade de agir naquela circunstância, mas a minha capacidade de ser bem-sucedida naquela circunstância. Então, é que nem eu pedi para o meu filho de 12 anos falar assim, não, a partir de amanhã você vai ser o CEO da Apple. Não posso. Porque aí a Apple vai quebrar. Por quê? Porque o meu filho de 12 anos não consegue gerenciar um peso desse tamanho. Ele não tem maturidade, que é o que acontece com a gente. Só que o nosso caso é na maturidade espiritual. Tá bom? Aí, a próxima pergunta que eu coloquei. A gente escolhe tudo que a gente sofre? Não. No. Claramente. Não. We only choose the Reação. genre, the like category of what we're going to experience, but every detail of what we're going to suffer, we don't choose. You know, we have free will, and of course, according to how we change things may change what we experience. Isso aí, Carrie.
Então, não existe fatalidade na nossa vida. Então, não é que eu já sei que eu vou nascer e todas essas coisas vão acontecer. Então, eu vou nascer, então, eu vou estar numa família em que é uma família desequilibrada? Sim. Agora, como é que eu vou lidar com essa situação, como a Carrie falou, está no meu livre-arbítrio. Eu venho dentro de uma comunidade onde usar drogas é muito comum. Significa que eu vou ser drogada? Não. Isso vai do meu livre-arbítrio. Muitas vezes eu escolho essa prova de estar exposto a uma situação complicadíssima para ver se eu consigo me vigiar e lutar contra as minhas próprias más tendências. Outras coisas que a gente tem que lembrar, que isso também está no Evangelho, é que a maior parte das coisas complicadas que acontecem na nossa vida não foram definidas no Ministério da Reencarnação. Eu vou repetir. A maior parte dos problemas complicados da nossa vida não foram definidos enquanto eu estava no plano espiritual. Mas foram, sim, uma consequência dos meus atos, das minhas escolhas. Então, vou dar um exemplo. Então, eu casei com alguém que eu tenho uma diferença, uma dívida de amor muito grande. Porque em outras vidas eu fui infiel, enfim. Fiz coisas muito feias. Então, nessa vida eu vim para aprender de novo, tentar de novo, amar. Aí eu caso. Agora, essa pessoa com quem eu me casei parecia um anjo, mas depois que eu casei, mudou. E aí, a gente tem uma vida difícil, muito difícil. A gente tem que lembrar que as pessoas a quem eu magoei, existe aí no seu subconsciente essa sensação, essa sensação de que a outra pessoa está em débito. Então, as pessoas que cobram mais de mim são as pessoas a quem eu devo uma dose maior de amor. Isso é importante a gente lembrar, vou repetir. As pessoas que são mais difíceis na minha vida hoje são as pessoas que eu feri mais na vida passada. Então, eu tenho esse casamento que é muito difícil. Muito, 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 muito difícil. E eu já carrego dentro de mim todas as más tendências de infidelidade, blá, 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 porque eu continuo sendo o mesmo espírito, certo? Os meus vícios de passado ainda não foram resolvidos. Estão sendo resolvidos nessa encarnação. E aí, eu não sei valorizar o meu casamento. Eu me separo. O meu marido fica bravo e mata o meu amante, por exemplo. E aí? Olha só que confusão que foi. Eu vim para me acertar com um ser humano que eu magoei e feri numa vida anterior. De repente, eu estou no meu casamento, eu de novo perdi o rumo do meu casamento. Não só isso, essa pessoa fez um crime passional. Qual é o peso de um sofrimento desse? Esse sofrimento foi escolhido no plano espiritual? Não. Não foi. Se eu tivesse conseguido me vigiar, se eu tivesse conseguido, sei lá, casar, se eu conseguisse controlar as minhas más tendências, o meu desvio sexual, enfim, saber respeitar as minhas diferenças com ele, como é que estaria a minha vida? Mais fácil ou mais difícil? Mais fácil. Provavelmente mais fácil. Então, o sofrimento que eu estou passando, e aí, num sofrimento desse, a gente sempre pode aumentar a história. Tem filho no meio, enfim, né? O negócio pode complicar ainda mais. Então, é a gente entender que muitas vezes, pela minha imaturidade espiritual, eu complico muito mais as provas que eu poderia ter. Eu poderia ter me separado dele e pensar, olha, não dá mais para a gente viver junto. Mas eu me separar de uma forma honesta, sincera, civil, sem desrespeitar, sem odiar. É possível? É possível.
É fácil? Não, não é fácil. Mas seria uma opção? Porque ninguém, no espiritismo, ninguém está falando, você casou, você tem que morrer com aquela pessoa. Não é. Porque o casamento, na verdade, é quando existe esse interesse mútuo de afeição. Quando a afeição morreu, acabou o casamento. Não é o papel. Para Deus não é o papel, não. O casamento para Deus tá aqui. E tá aqui. Então, para aqueles milhares de casamentos que a gente conhece, em que não existe respeito, que não existe comunhão, que não existe fraternidade, perante Deus o casamento existe? Não, não existe. Então, peraí, Ana, então quer dizer que eu tô aqui junto com essa pessoa, que eu tô carregando meu fardo, que é para não ter casar de novo? É. Mas você vai ter que casar de novo? Vai. Você não aprendeu a amar. Tá? Então, é esse tipo de coisa que eu acho que é importante a gente ter noção. As coisas que muitas vezes a gente complica. Um outro exemplo que vocês podem perceber é em relação a evangelho no lar. A gente está fazendo evangelho no lar toda semana, né? Faz uma diferença. No começo é super tumultuado conseguir organizar e ter o evangelho no mesmo dia, na mesma hora, todas as semanas. Mas depois de alguns 2, 3 meses em que o ciclo está bem definido, a gente percebe que a casa da gente mudou. Todo mundo percebeu isso quando fez evangelho no lar? Levanta a mão. Aí, a gente viaja, sai de férias, vai para o Brasil, vê os parentes, e aí depois volta, e aí aquela confusão, né? Voltou, trabalho, filho, escola, tal. Ficou doente, 1 semana sem evangelho, 2 semanas sem evangelho, 3 semanas sem evangelho. O que acontece na casa da gente? Começa a bagunçar tudo. Quem já percebeu isso? Então, isso é livre-arbítrio meu? É. Por quê? Porque eu arrumo tempo para escovar meu dente, eu arrumo tempo para tomar banho, eu arrumo tempo para comer. Por que eu não posso arrumar tempo para fazer evangelho no lar? Mesmo que não seja no mesmo dia, na mesma hora. Mas é essa disciplina, né? Então, é da mesma forma que essa outra história que eu comentei, do casamento. Então, a gente entender que muitas vezes as coisas em casa pioram, as coisas da nossa vida pioram pela nossa invigilância. Isso não é porque Deus quer. Esse é nosso livre-arbítrio em ação. Então, a gente continuando aqui. Na pergunta 258. Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito, consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida eterna? É a resposta da Carrie. Ele sabe o gênero, mas ele tem o livre-arbítrio. Na 259. Do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero das provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida nos há previsto, nós as previmos e buscamos? Eu acabei de falar que não. Foi o exemplo que eu dei do casamento. Foi o exemplo que eu dei no Evangelho. Então, nas mínimas coisas, ele fala. Que é que dirige o espírito na escolha das provas que se queira sofrer? Também é o exemplo que eu dei de eu pedindo para voltar cega, sem braço, sem pai, sem mãe, né? Então, dependendo do gênero de prova, do gênero de falta que eu tive na vida passada, esse vai ser o gênero de prova que eu escolhi. Eu, por exemplo, não soube valorizar minha família. Abandonei meu marido, meus filhos. O que vai acontecer? Eu, nessa vida, vou querer ter uma família e não vou conseguir. Por quê? Porque a prova para mim é o quê? Aprender a valorizar a família. E assim por diante. Então, eu não soube valorizar a minha saúde. Eu tirei a minha vida, eu me matei. O que vai acontecer? Nessa vida, eu vou trazer imantado no meu corpo físico as marcas do suicídio da vida passada, além de outras coisas. Bom? Então, para a gente encerrar. E aí, as provas têm um caráter absoluto? Sim ou não e por quê?
Não, por livre-arbítrio, né? Eu acho que é o que define o porquê. Desculpa, Carrie, fala. I was going to say the same thing. It's our free will that determines what happens. There's no absolute. E na escolha obrigada. E na escolha das provas, como é que funciona? E o nosso livre-arbítrio? Eu posso chegar lá no Ministério da Reencarnação e falar, olha, eu queria vir com isso, isso, isso. Eu posso pedir? Pode. Agora, eles vão olhar... O quê? O grau de elevação para você conseguir o direito de receber aquela prova. É verdade. Isso é merecimento. Isso aí que você falou é super importante, Luiz. Para eu ter direito de pedir, eu preciso merecer. Tá? Então, quem não plantou, não vai poder escolher. E aí vem como a parte compulsória, que é a expiação. E é claro que a minha prova sempre vai vir do tamanho da minha capacidade de ser bem-sucedida em vencer aquela prova. E aí, então, existe fatalidade? Não. Existe. Porque existe relativamente, né? Tipo, você vai passar por essa dificuldade em algum momento da vida. Até, por exemplo, eu fumei e destruí meus pulmões. Provavelmente na próxima encarnação eu vou ter que enfrentar um câncer de pulmão em algum momento da vida. Mas eu acho que tudo, o Espiritismo, pelo menos, se eu não estou enganado, ensina que se nós estamos trabalhando em nome do bem, se eu começo a fazer a caridade para as pessoas, essas provas podem ser, inclusive, ou eliminadas ou muito reduzidas, porque eu estou aprendendo e estou trabalhando em nome do bem, né? Isso aí, elas podem ser amenizadas. Por exemplo, eu podia, na minha prova, ter escolhido que eu vou perder o braço inteiro. Isso tem, inclusive, num dos contos espíritas. E aí, Saturnino. Perder o dedo. O Saturnino. Isso. Porque ele era uma pessoa boa, né? Exatamente isso que você falou aqui. A única fatalidade que existe aí, bom, tem a morte, não é a única, tem mais que uma fatalidade. Todo mundo vai morrer? Vai. A única é exatamente o que você falou, que é o quê? Lei de causa e efeito. Essa é a fatalidade. Que é uma lei divina, né? E então, por que a gente tem essas provas pesadas na vida da gente? Que a gente tem a impressão que a gente não vai dar conta. E que a gente briga com Deus. Que a gente reclama, que a gente chora, que a gente esperneia, que a gente quer fugir, que a gente quer falar, não, chega, para o trem que eu quero descer. Para poder sanar as faltas que a gente Quem fez. souber, diga aí, por favor. Me passar para sanar, para poder evoluir como espírito, né, Ana? E uma coisa que a gente até estava lendo ontem no Evangelho, que, assim, às vezes a sua vida tem altos e baixos, né? Às vezes você tá tudo muito bem, você está bem, daqui a pouco acontece alguma coisa, fala, mas Deus, por que está acontecendo isso agora? Estava tudo bem. E a gente tem que meio que sair, a gente estava até rindo, porque isso é normal, né? A gente está no mundo de provas e expiações, assim, não acredita a gente que nossa vida vai estar uma maravilha sempre. Se está maravilhosa sempre, claro que você não tem que ficar pensando no pior, mas daqui a pouco pode ser que venha alguma dificuldade, venha alguma outra prova, você tem que passar, porque senão a gente não estaria aqui. Não tem um sentido de você estar aqui, a sua vida ser maravilhosa, perfeita, não está acontecendo nada que não vale colocar a prova para poder evoluir, né? Então, acho que é isso. Essas provas pesadas, é isso aí, são esses testes que a gente tem que passar, né, para a gente aprender alguma coisa nova, né, e às vezes o teste normalmente vem naquilo que é mais difícil para a gente. Por quê? Porque quando a gente já sabe, não é mais teste. Eu já aprendi, né? E às vezes o teste até você não pode nem... Você pode nem entender como teste. Vou dar um exemplo você passa pela miséria, você sofre, fala, por que eu estou passando por isso? Não tenho o que comer. É mais fácil de entender. O oposto é que não é tão fácil. Por exemplo, você é muito rico, ou tudo está maravilhosamente acontecendo para você. Pode ser que a sua prova seja como é que você vai gerenciar tudo que você tem? Você vai ser uma pessoa mesquinha ou vai ser uma pessoa que vai ajudar a caridade? Ou que você vai ajudar o próximo? Né? Pode ser que esse que seja a sua aprovação, né? Como você não é apegado às coisas materiais.
né, que é mais difícil e mais sutil de você perceber às vezes. A gente vê pessoas também que passam por acidentes horrorosos, ficam paraplégicas e de repente mudam completamente as suas vidas e começam a ajudar e funcionam aí como pessoas que inspiram outras que estão passando por mesmas dificuldades, né? Enquanto tem outras pessoas que podem passar por um acidente tão grave como esse, e como na aula lá que a mamãe deu, resolve ir para a Suíça para fazer uma eutanásia. Então, são provas similares com reações completamente diferentes, que eu posso escolher por causa do meu livre-arbítrio, né? Bom, tá na hora, 8h31. Tá na hora da gente encerrar. Obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida antes da gente encerrar? Não, acho que não. Então faz a prece para a Faz gente. a prece, por favor. vamos. Senhor Jesus, neste momento, ao encerrarmos a nossa conversa, a nossa aula, o nosso encontro de estudos, nós temos só que agradecer por esses momentos de reflexão, por esse acompanhamento desses espíritos amigos que desejam o nosso bem, desejam a nossa evolução, o nosso adiantamento, e nos proporcionam esses momentos bonitos pelos quais passamos, onde nos sentimos com um bem-estar muito grande. Nós temos que agradecer a todos esses amigos, aos nossos espíritos protetores, os nossos individuais, do nosso lar, e todos aqueles que estiveram estudando junto conosco. Agradecemos a todos eles, que Jesus nos abençoe e que nós possamos vibrar por eles também, por nós e por esses momentos em que nos confraternizamos. Que Jesus nos abençoe e que possamos estar novamente unidos na próxima semana. Com a graça de Deus e de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.